Após a tão esperada reunião entre Volodymyr Zelensky e os líderes europeus na Casa Branca, Donald Trump informou que os Estados Unidos irão apoiar as garantias de segurança europeias na Ucrânia. Os detalhes sobre como apoiar o país nesse sentido ainda estão a evoluir e o presidente norte-americano não especificou o que pode ser pedido à Ucrânia em troca. Zelensky saudou o compromisso de Trump, acrescentando que teve a oportunidade, pela primeira vez, de falar diretamente sobre a importância das zonas capturadas para a Ucrânia. І для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і бачив це, і ми були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. Após as conversações, Donald Trump anunciou que o próximo passo é marcar uma reunião com Putin e Zelensky. O presidente ucraniano disse que estava disposto a reunir-se sem condições prévias, sublinhando a importância de uma reunião cara a cara com Putin para acabar com o conflito. Russian president has reportedly told Donald Trump that one of his demands is full control of Donbas, now the region in eastern Ukraine with a pre-war population of 6.5 million people, includes two regions, Donetsk and Luhansk. Moscow's demands regarding it are not new. They aren't even from 2022. Putin has been trying to occupy Donbas for 11 years, since Russia's first invasion of Ukraine. But even with the full-out war of 2022, Moscow still failed to occupy all of Donbas militarily and hopes to do it now with the maximalist demands under Trump's mediation. The US-based Institute for the Study of War estimates that Russia will be unable to seize all of Donetsk region rapidly by force, since Moscow has been trying to do so for over a decade and failed. Russia could only rapidly seize all of Donetsk region if Ukraine concedes to Putin's demands and withdraws from it. Putin's claim that Russian forces will inevitably seize all of Donetsk region if the war continues is false. The Russian campaign for Chasiv Yar began in May 2023 after Russian forces seized Bakhmut, east of Chasiv Yar, and has then intensified a year later in April 2024. It has taken Russian forces 26 months to advance roughly 11 kilometers from western Bakhmut to the western edge of Chasiv Yar. The Pokrovsk assault campaign began in February 2024 after the seizure of Avdiivka. Moscow has dedicated multiple efforts to seizing Pokrovsk through frontal assaults, envelopment or encirclement, all of which have thus been unsuccessful after more than 18 months. Putin previously said that he also wants to control two more regions of Ukraine, Zaporizhia and Kherson. This, according to the UK Defence Ministry, would take Moscow 4 years and a half and 2 more million Russian casualties killed and wounded, on top of 1 million troops that Russia has already lost in casualties since the beginning of its full-scale invasion of Ukraine. O Hamas indicou aos mediadores ter aprovado a mais recente proposta para um cessar-fogo em Gaza, segundo reportado por vários meios de comunicação internacionais e israelitas. Em causa um plano apresentado um dia antes que previa uma trégua de 60 dias, mas também a libertação em 2 fases dos reféns que permanecem em Gaza. O Egito e o Qatar mediaram as negociações num esforço para reacender o diálogo e, em conferência de imprensa, o ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros abordou ainda os rumores sobre a relocalização dos palestinianos. بالدول التي يتردد أو يشاع أنها ستستقبل فلسطينيين، احنا تحدثنا عن هذا الأمر وكما ذكرت احنا على تواصل معهم، وكل دولة نتواصل معها يؤكد أن هذا عبث وهذا أمر غير واقعي. Os esforços para se alcançar um cessar-fogo foram intensificados depois de Israel ter anunciado os seus planos para assumir o controle total da cidade de Gaza, que mereceram a condenação generalizada da comunidade internacional. O enviado dos Estados Unidos ao Líbano diz que vai procurar uma proposta económica para a reconstrução do país no pós-guerra. Um avanço que surge depois de as autoridades libanesas
terem aprovado um plano apoiado pela Casa Branca para o desarmamento do Hezbollah. Tom Barrack vai também discutir o fim das hostilidades a longo prazo com Israel após meses de diplomacia entre Washington e Beirute. There's always a step-by-step approach, but I think the Lebanese government has done their part. They've taken the first step. Now what we need is Israel to comply with that equal handshake. A decisão do Líbano caiu mal junto do Hezbollah. O grupo xiita considera que as forças armadas israelitas devem primeiro retirar-se de uma parte do sul do Líbano que ocupam desde novembro passado, a altura em que terminou a guerra. O secretário-geral do Hezbollah promete lutar contra os esforços de desarmamento, o que aumenta os receios de agitação civil no país. São já 2 as vítimas mortais provocadas pelos violentos incêndios florestais que assolam o território de Portugal continental nos últimos dias. Um bombeiro da Covilhã morreu no domingo depois de um acidente de viação quando se encaminhava para um fogo que deflagrou na localidade de Quinta do Campo, no Fundão. O ex-autarca da Vila Franca do Dião, Carlos Damas, morreu na sexta-feira enquanto combatia um incêndio no distrito da Guarda. Mais de 2.000 operacionais combatiam na segunda-feira de manhã os incêndios em curso no território. O fogo que lavra desde quarta-feira em Arganil continua a ser o que mais meios mobiliza, com cerca de 1.000 operacionais no terreno. O incêndio alastrou a outros concelhos, nomeadamente o da Covilhã, que lançou um alerta de confinamento para mais de uma dezena de freguesias. Ao início da manhã de segunda-feira permaneciam ativos também os incêndios de Freixo de Espada à Cinta, Sabugal, Mirandela e Tarouca. Depois de 3 dias de intenso combate, o incêndio na Serra da Lousã entrou em fase de resolução. Também os violentos fogos em Sátão e Trancoso foram dados como dominados durante a noite. O governo português decidiu prolongar a situação de alerta no país devido aos incêndios por mais 48 horas. As chamas já consumiram mais de 172.000 hectares de terreno, sendo a área ardida deste ano 17 vezes superior à registada no ano passado. O candidato centrista Rodrigo Paz garantiu uma surpreendente liderança nas eleições presidenciais na Bolívia, segundo os primeiros resultados. Com mais de 90% dos boletins contados, Paz recebeu quase 33% dos votos e, em segundo lugar, ficou o ex-presidente de direita Jorge Quiroga com 26,4%. Os resultados foram uma surpresa, uma vez que numa eleição com 8 candidatos a disputar a presidência, os da direita eram os favoritos à vitória, de acordo com as sondagens. Foram também um duro golpe para o Partido Movimento ao Socialismo, após quase 20 anos de domínio. A eleição do candidato mais moderado, Rodrigo Paz, reflete aparentemente a ambivalência boliviana em relação a uma viragem política para a direita. Paz tem tentado distanciar-se do partido mais de Morales, que não conseguiu travar a derrocada económica. Os candidatos vão para a segunda volta, uma vez que são necessários 50% ou 40% com uma margem de 10 pontos para uma vitória absoluta. A Air Canada suspendeu os planos para reiniciar as operações depois de o sindicato, que representa 10.000 assistentes de bordo, ter desafiado uma ordem de regresso ao trabalho. A greve anunciada na sexta-feira afeta já cerca de 130.000 viajantes por dia em todo o mundo durante a época alta das viagens de verão. Well, we've been trying to get through on the phone to Air Canada to try and rebook our flights, been looking online, there's nothing available, we can't get through on the phone, and so I just decided to come down here to the airport to see if I could talk to an agent and get something booked. I'm trying to get back home to London. Hopefully I'm going to get back, but we'll see, I guess. Menos de 12 horas depois de os trabalhadores terem iniciado o protesto, a Ministra Federal do Emprego do Canadá ordenou que os assistentes de bordo voltassem ao trabalho. Mas os membros do sindicato dizem que vão continuar a recusar voltar até que as suas exigências sejam ouvidas, considerando a ordem de regresso inconstitucional. A Air Canada tem estado em negociações contratuais com o sindicato há cerca de 8 meses, mas ainda não foi possível chegar a um acordo provisório. O Festival Eurovisão da Canção adotou um novo visual para celebrar os 70 anos do maior evento musical do mundo. Isto inclui novos logótipos com um novo tipo de letra. O icónico coração, que aparecia no logótipo original, continua presente,
mas tem agora 70 camadas para representar a idade do festival. A identidade da marca vai ser atualizada em todas as plataformas, à medida que a Áustria se prepara para acolher o concurso em 2026. O país venceu a edição do ano passado com a música Wasted Love, interpretada por JJ. Debunking Russian allegations that the EU is plotting Hungarian regime change. Russia's intelligence service, the SVR, has alleged that the European Commission is studying scenarios for regime change in Hungary. In a statement on the 13th of August, the SVR says significant material, administrative, media and lobbying resources have been mobilized in support of Peter Magyar, a former insider in the government of Viktor Orban, whose centre-right party is currently topping the polls. The statement also alleges that the Ukrainian government has actively joined the campaign to dismantle the Hungarian government on orders from Brussels. The allegations have been amplified by known disinformation actors online. Independent Hungarian journalists say Russia's spy service is openly campaigning against Peter Magyar, who is Orban's fiercest political rival, in order to discredit him ahead of parliamentary elections expected next April. Orban, considered a Kremlin-friendly voice within the European Union, has consistently stalled EU support to Ukraine by wielding Hungary's veto power on foreign policy decisions. The polls suggest Orban could be unseated as Hungary's Prime Minister next year after 15 years in power.